se revolta contra Baal. Eram eles Nahaú, deus dos rios, e Motu, a morte. Baal é derrotado por Motu e enviado para as profundezas, né? Ele vai lá para as sepulturas. E aí que entra a irmã e amante de Baal, Anat, que o traz de volta da morte, e Baal volta, manda Moto para as profundezas, aniquila o próprio pai, El, e tomando assim não só o seu trono, como também a sua esposa, Astarote. Agora o filho, né, ele passou a ser o marido da mulher do pai, e o pai foi assassinado por ele. Aí, assim El cai no esquecimento, e Baal se torna o deus principal da mitologia cananeia. Pois bem, toda essa história vem dos povos cananeus, apenas para explicar porque o deus local deles é El. Foi substituído por Haddad, deus dos amorreus, que passou a ser chamado de Baal em Canaã. E por Canaã ser totalmente dependente da chuva para suas plantações, foi muito conveniente tomar para si o deus da chuva, do povo amorreu. Sim, Baal era deus da chuva, do trovão e da fertilidade do solo, e nada mais conveniente para um povo que vivia na agricultura. Para os cananeus, a chuva era o sêmen de Baal, que caindo sobre a terra, tornando-a fértil, como um homem torna fértil uma mulher, e com seu sêmen, para os cananeus Baal era o senhor do tempo. Ele fazia chover, trovejar ou fazer o sol. Ele era adorado principalmente nos montes ou nos lugares altos, mas podia também ser adorado em qualquer lugar que tivesse um Astarote ou um pedaço de tronco fincado na terra em Baal Totem. Isso porque a esposa de Baal, Astarote, era simbolizada por qualquer tipo de pedaço de árvore ou planta, né? E convém lembrar que Jezabel, a terrível esposa de também terrível rei Acabe, era adoradora de Astarote. E com a ideia do sêmen de Baal caindo sobre a terra em forma de chuva, os cultos a Baal centravam-se na atividade sexual. Aí eu paro aqui. Eu contei toda essa história para você entender que o culto tinha a ver com prática sexual lá em Canaã. Então, aqui se define o porquê que pode-se ter um altar levantado para Moloque ou um túmulo aberto para Moloque, né? Uma sepultura. Vai depender de como é feito. Porque isso aqui é um culto e envolve sangue e envolve rituais. Então, todas as vezes que eu quero me pactuar com o Moloque, eu levanto um altar. Levantar um altar é consagrar algo para ele. E como é que vai ser feito? Quando eu resolvo abortar, eu levanto um altar a Moloque. E agora eu tenho um ponto de contato com ele nesse altar. Quando eu não consisto, quando eu entendo que isso é errado, quando eu não aceito, quando eu não concordo, eu luto com isso. E se eu vier engravidar, ou se eu tiver uma mulher que engravide, eu vou pensar 2, 3 vezes e digo, não, vamos ter de qualquer jeito. Aí, por ter herança para esse altar, eu vou sofrer um ataque, porque eu nunca vou entregar. E aí eu não entrego, mas eles atacam com o espírito de morte e faz com que haja uma coisa chamada aborto espontâneo. Como o mundo espiritual se move por princípio, esse sangue derramado, tendo intenção ou não, contamina e clama, porque é uma voz. Aí é que está o perigo. E o que dá legalidade para que venha o ataque? Por isso que eu te contei essa história. A legalidade para que exista um ataque desse espírito ou desse trono é a questão da luxúria. A luxúria é idolatria na área sexual. E quase ninguém fala, inclusive a luxúria que abre ferida para a questão do adultério que precisa ser tratado. Então, isso denota e aponta que lá atrás, nos nossos antepassados, e você pode pegar aí 14 gerações, par de pai e par de mãe, alguém
cometeu luxúria, alguém era idólatra. E como esse culto aqui, do camarada que mata o irmão, mata o pai, pega a mulher do pai e vira o culto, que ele é chamado de o Deus que quando chove é o sêmen sendo ejaculado sobre a terra. Essa terra se transforma em mãe Gaia, mãe natureza, que vai gerar. Mas está se falando de sêmen, está se falando de um gênero masculino e está se falando de uma mulher. Essa terra também é um útero que não pode ser contaminado, que entra em período fértil, que recebe a semente do homem. E aí há uma simbiose da história da terra natural com a terra do útero e a terra que somos nós. E essa contaminação traz implicações no reino espiritual e traz perseguição por espírito vingador e espírito de morte. E nós precisamos atentar para isso, para que a gente possa começar a resolver isso. Por isso que eu não posso correr, sabe? É muito minucioso isso aqui. E tem algumas pessoas perguntando se eu já vou acabar. Eu sei que é difícil, né? Tá reunindo, tá aprendendo. Só que, irmãos, a ansiedade pode nos tirar do alvo. Digamos que a gente tem aí uma munição para atirar. A gente não pode perder esse tiro. A gente tem que ser certeiro, preciso. A gente vai ter que ter um tiro de um sniper. A gente não pode desperdiçar munição. Então, é necessário fundamentar bem para que a gente possa fazer uma coisa bem feitinha, sabe? Para a gente possa andar. Então, olha um pouquinho do culto deles. Olha só isso aqui. Quem está com o microfone ligado? Espera aí. Melhorou? Acho que a Xerri entrou ali, ela vai me auxiliar nisso, que o pessoal vai entrar com o microfone ligado, ela vai tirando. Olha só isso aqui. Tudo que o inimigo faz, ele faz por cópia. Melquisedeque, sacerdote de justiça e de paz, ele é sacerdote e rei. Ele consegue fazer os dois. E eu já falei aqui em reuniões nossas que o marido é rei e sacerdote, a mulher rainha e sacerdotisa. Quando o homem sai, ele é um rei que vai à guerra, e a mulher a sacerdotisa que fica em casa ensinando os princípios e cobrindo ele. Quando ele volta, ela é a rainha da casa e ele é o sacerdote. Gente, tem alguém com o microfone ligado, da interferência, eu perco a linha de raciocínio, me ajuda aí. Aí assim que adentrar, já veja de imediato o seu microfone, porque dá interferência. E eu perco a linha de raciocínio. Olha aí, tem outro aí, ó. Misericórdia. Foi. Não saiu. Aqui tem pessoas entrando com o microfone ligado, dá interferência. Bom, vamos lá. Olha só. Convém lembrar que Jezabel era filha de Et-Baal. Et-Baal era rei e sacerdote de Baal. E como rei, ele governava aqui. Como sacerdote, ele buscava a interferência do alto. E como é que era o culto a Baal? Para você ver o que é o culto. Vamos lá. Convém lembrar que Jezabel, a terrível esposa também do terrível rei Acabe, era adoradora de Astarote. E com a ideia do sêmen de Baal caindo sobre a terra em forma de chuva, os cultos a Baal centravam-se na atividade sexual. A religião cananeia era um culto sexual que requeria no culto o serviço de homens e mulheres.
homens e mulheres que eram prostitutos cultuais. Eles iam para o templo para exercer prostituição, porque fazia parte da liturgia do culto. Entende? Então, ó, os prostitutos cultuais ficavam disponíveis como sacerdotes para ministrar. E aí é que mora o perigo. As pessoas, para adorar Baal, tinham que copular com vários desses sacerdotes. A sua esposa não era simplesmente uma prostituta, era uma sacerdotisa de Baal. E aí ela também participava daquela orgia. Era um culto envolvendo muita orgia para uma divindade. E aí a maioria acaba recebendo a luxúria como herança de um culto a ele. E aí, quando quer pactuar o aparelho reprodutor e levantar um altar para ele, se levantava justamente fazendo um aborto. E quando se decidia que não queria fazer, e se briga para não fazer, para preservar isso tudo, o que acontecia? De imediato, ele vem com um ataque e força para que o sangue seja derramado, né? Então, aí está o culto. Os cananeus de Baal, Deus Supremo, começou a falar sobre os cananeus até por volta de 2200 a.C. Eles eram os povos, só os filhos de Cã e filhos de Noé. Deixa eu falar uma coisa para você. Vou até tirar isso daqui para me sair um pouco. Que talvez você não saiba. Se souber, melhor. Os cananeus, eles são a geração de Cã. Cã era filho de Noé. E deixa eu te contar uma coisa. Quando Noé estava, depois do dilúvio, semeando, então o Midrash conta uma história interessante, né? O Midrash é aquele que investiga e faz apuração de estudos lá para os judeus. O Midrash conta o seguinte, que Satã, eles dizem, Satã se apresenta a Noé, após o dilúvio, e diz para ele que queria sacrificar na terra que ele estava lavrando. E Noé deixa. E Noé faz a seguinte coisa. O que é que você tem para sacrificar na terra? Eu tenho um cordeiro, eu tenho um leão, eu tenho um porco e eu tenho um macaco. Eu vou sacrificar os 4 animais. E ele sacrifica os 4 animais e vai aspergir o sangue, porque o sangue fala. O sangue tem vida. E ele sacrifica ali. Noé planta uma vinha, aonde ele sacrificou. Com a plantação da vinha, ela dá o fruto, Noé pega o produto e se embebeda. Quando se embebeda, ele gera um problema. Deixa eu te falar o problema que tem a ver com a bebida. Quando a pessoa começa a beber e ficar alegre, ele fica igual um cordeiro, manso. Ele bebe mais um pouquinho, fica igual um leão, quer voar em todo mundo, quer avançar em todo mundo. Ele bebe mais um pouquinho, ele fica igual um porco, caído, babando, vomitando. Aí ele resolve beber mais um pouquinho, ele fica pervertido e sem vergonha, como um macaco. Essa é um pouco da história da bebida e da vinha. Noé se embebedou, ficou em posição indecorosa e comete abuso sexual com o filho. E não só cometeu abuso sexual com o filho, como foi abusado sexualmente. Então escute e preste atenção. O primeiro relacionamento homoafetivo e incestuoso se deu com a figura de Noé. Por isso que quando ele acorda da bebedeira, ele é revoltado, ele amaldiçoa o neto, que é Canaã. Entende? Isso que levou ele a amaldiçoar. Agora você vê que todo movimento no mundo, movimento chamado de GLBTQIA+, tem a ver com o arco, porque eles transformaram o arco da aliança que Deus fez do dilúvio no arco-íris da deusa, que também é Astarote. Entende? E aí eles botam com frequência de 6 cores,
O arco da aliança são 7 cores. O arco-íris são 6 cores, trazendo um símbolo para isso aí. Aí a maioria do cristão não conhece isso aí, não sabe o porquê, que o símbolo deles é o arco-íris. É baseado nisso. E por que eu estou contando isso no material de aborto? Porque isso dá origem à luxúria, a um culto. Lá na frente, Canaã está adorando a Baal, que jorra o sêmen, e que o culto tem os prostitutos e prostitutas cultual, onde ninguém era de ninguém, a orgia ocorria em céu aberto, como esse final de semana aconteceu aqui no Rio, né? Para todo mundo ver, com aval do poder do Estado e do governo federal. E isso tem a ver com o culto, com a preparação para a abertura de portais. Entende? Então, a gente vem disso, de antepassados que se envolveram, ou de forma voluntária ou involuntária, e derramaram sangue sobre essa terra, e que dá uma legalidade por um portal de acesso para nós, e nós precisamos aprender sobre isso, conhecer sobre isso, nos posicionar sobre isso, para cancelar esse tipo de legalidade. Então a base, para quem queria explicação, por que quem não faz é atacado, é a luxúria, é a idolatria pelo prazer, que foi o pecado de Sodoma e Gomorra. Não foi homossexualismo, foi idolatria pelo prazer, que hoje na cultura greco-romana está aí colocado como hedonismo. As pessoas não querem saber com que é o prazer, eles querem ter prazer e são idólatras do prazer, que é luxúria. Entende? Só que esse prazer alimentam seres espirituais que são desprovidos de corpos e que se alimentam de sangue, da matéria-prima que está em você e em mim. Entende? Então por isso que eles precisam fazer nós cometermos pecado, para que eles possam se alimentar do sangue. Pegou até aí? Eu vou andar. Então deixa eu te mostrar. Abra sua Bíblia aí, ou anote. Eu preferia que você abrisse e que lesse. Olha, Gênesis 4:10. Nós vamos parafrasear. Nós vamos, aonde está escrito terra, nós vamos botar corpo. Aonde está escrito irmão, a gente vai botar filho. Aí vai ficar assim, ó. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu filho clama a mim, desde a terra, o corpo. E agora maldito és tu desde o corpo, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu filho. Entende? Porque aqui ele está falando da terra, aqui ele está falando do filho, do irmão, né? Ele está falando de Caim e Abel. Porém, a terra que bebeu o sangue do filho, do irmão, é o mesmo que bebe o sangue do filho. E a mesma terra tem a ver com a tua estrutura biológica, porque a tua matéria-prima é feito do pó. E lá, já no início do pecado, Deus põe uma sentença para a mulher, com dores de parto dará à luz, e ele sempre desejou crescer e multiplicar. A multiplicação, gerar filhos, é algo que Deus colocou desde o início. Entendeu? Por isso que ele vem atacando o que Deus quer que sempre existisse, que você gere filhos, que você gere nações, que você gere a imagem e a semelhança dele. E ele não quer que seja gerado nações, ele não quer que seja gerado... Você olha o quanto você é canal de bênção na vida de muita gente. Se você tivesse sido abortado, sabe? A minha mãe tentou me abortar, sabe? Ela foi vítima de muita coisa. Eu não falo isso com dor e nem para denegrir a imagem da minha mãe. Glória a Deus pela vida da minha mãe, porque ela fez muita coisa boa, inclusive me dedicou ao eterno.
mas a luta que ela passou foi grande. E como eu já falei, eu sou filho de viúva, né? A luta foi grande, né? E isso traz complicações, mas glória a Deus pelo posicionamento dela, pela bravura dela, que assumiu, né? E que criou. Eu sou um caçula de 7 irmãos, entendeu? E ela criou todos eles, mesmo sendo viúva. E eu sou grato pela vida dela, sou grato por tudo que ela fez, eu sou fruto de oração dela, sabe? Eu sou fruto de tudo aquilo que ela desejou. Ela teve a honra de me ver ministro, sabe? E Deus um dia falou para mim que ela me poupando, ela me entregou para Ele, e Ele me recebeu e me deu paternidade. E isso é o diferencial na minha vida. Ele falou: eu sou teu pai, sabe? E já ouvi do outro dizendo que era meu pai. Eu digo: você nunca foi, nem é, entendeu? E nem quer. Então vamos seguir aqui. Deus disse que fizeste? A voz do sangue, a voz segue clamando. Aonde que essa voz clama? Irmãos, existe uma corte celeste. Deixa eu dar um gancho aqui para uma outra matéria com vocês. Na corte celeste, a testemunha é o sangue. Por exemplo, essa voz que clama aqui, ela clama por acusação. Mas quando há arrependimento, quando há remissão, quando há justificação, o sangue de Cristo vai testificar a teu favor e a meu favor. Porque diz que se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo, e o sangue de Yeshua nos purifica de todo o pecado. Então a gente precisa dar nome, a gente precisa remir a terra, a gente precisa fazer a nossa parte. Ele já fez, agora a gente precisa fazer a nossa. Então, aqui ele está clamando no altar, numa corte celestial, né? E essa corte celestial, irmãos, é o local que o acusador ainda tem acesso. A palavra de Deus diz que ele acusa de dia e de noite. Ele vai até essa corte celestial acusar. E quando ele vai a essa corte celestial acusar, existe algo que ele não pode fazer lá. Escute, ele somente para mim e para você. Ele não pode mentir para aquele que é onisciente. O acusador não pode mentir para Deus. Quando ele nos acusa, ele realmente tem que ter algo para acusar. Mas quando você entende e concorda com ele está me acusando porque eu realmente fiz, mas eu me arrependi e eu vou agora pedir que na corte celestial o sangue de Yeshua fale a meu favor, porque ele é meu advogado. Por isso que ele diz: filhinha, eu vos escrevo para que ninguém pequeis. Todavia, se alguém pecar, eu quero que saibas que tende junto ao Pai, nas cortes celestiais, um advogado, que é Cristo Jesus. Entende? Então eu concordo que eu fiz, porque eu fiz, mas eu digo que eu me arrependo. Então a gente precisa bater para você entender, para que todos possam entender a gravidade do que foi feito, ou de forma voluntária ou involuntária, porque o reino espiritual responde por princípios, e a gente precisa estar entendendo isso. E aqui ele fica bem claro, né? Deixa eu te mostrar uma coisa. No aborto, voluntário ou involuntário, o sangue é derramado dentro do corpo da mulher. E assim, o útero, como a representação de um território ou uma área, passa a ambientar um palco da real natureza espiritual do aborto, através do derramamento de sangue inocente no seu interior. O sangue inocente agora demarcou um território, mesmo que seja dentro do útero. Ele foi derramado ali. Uma vida foi interrompida ali. E logo se tinha que gerar vida, se tinha que cumprir um ciclo. O ciclo foi interrompido e um sangue foi derramado. E isso traz consequências. Traz consequências de falência, de bancarrota, aonde ele usa o Falik, um subordinado dele, para trazer falência emocional, falência espiritual, falência financeira e falência, o quê? Espiritual, emocional, física e financeira. 4 falências. E às vezes você tem projeto, tem tudo, e vai, do nada, bancarrota, quebra. E você não sabe por que quebra. Porque parece que tem alguma coisa que puxa você para o buraco. Porque tem
uma sepultura vinculada e roubando as coisas que tem que gerar vida e não gera vida. E isso precisa ser cancelado. E esse é o nosso objetivo aqui, te ajudar a cancelar isso e fazer com que você entenda isso, para que você possa ajudar a outros. Então anote, você possa anotar, medite no que você pode anotar, porque isso é muito sério. Vamos lá. Moloque, o trono por trás do sacrifício. Vamos falar um pouquinho dele. Quem é o Moloque? Olha os nomes dele aí. Cronos, vem do tempo cronológico. Saturno, Osíris, Moloque, Malcom ou Milcom, ou Moleque, que muitas das vezes o pessoal chama a criança, né? Porém, seu culto sempre foi o mesmo. Um culto regado de orgias, depravações, castrações, sexo com animais e sacrifícios de criança. Cronologicamente, está representado no ano de janeiro. Quando se mudou o calendário, entra o calendário quase que no mundo inteiro, um calendário gregoriano, feito por um papa, que entra o mês de janeiro. Janeiro vem de Jano. Jano é Cronos. Jano é Moloque. Janus é o devorador da semente. Agora preste atenção. Você faz a passagem num tempo que não é o tempo de Deus. É um tempo cronológico de Cronos, distorcido por um papa e um imperador de Roma. Aí você rompe em vigília, fazendo uma agenda em 1000 promessas. Chega o final do ano, não se cumpre. Já notou? Não, eu fiz tanta promessa. Eu falei que ia para academia, falei que ia emagrecer, falei que esse ano ia e não foi. Por quê? Você está no tempo errado e colocando semente para quem come semente, para quem é devorador de semente. Jano e Cronos é o devorador de semente, sabe? Ele come a semente. E quando chega a passagem do ano espiritual, que é para você justamente semear, você ignora, porque você está no calendário somente gregoriano do Papa. Você não celebra no calendário espiritual, que muda as coisas com as estações espirituais. Isso é só para você ter uma noção. Olha só, vamos lá ver. Abra sua Bíblia aí em Levítico. Livro de Levítico, capítulo de número 18. Livro de Levítico 18. Diz assim, versículo 21. Não entregará teu filho para serem sacrificados no fogo ao Deus Moloque. Ora, isto seria profanar o santo nome do Senhor Deus. Eu sou Yahvé. Isso você profana. Agora, o que você profana? Vamos lá. O teu corpo, o meu corpo, é um templo. Correto? Nós somos um templo. Como é que nós podemos derramar sangue dentro de nós para uma outra divindade? Nós estamos profanando o templo do Eterno, levantando um altar ou transformando algo para uma outra divindade. Você entende? E aí Deus diz para não fazer, para não profanar o santo nome do Senhor e nem o templo. Porque o homem é exatamente um templo. Cabeça, tronco e membro. É átrio, santo e santo dos santos. É muito interessante a comparação, irmãos. Sabe? Até os utensílios que tem dentro do templo. Então nós não podemos profanar. Então o que acontece aqui? Uma versão satânica do sacrifício de Yeshua, onde uma aliança de sangue é perpetuada com o espírito de morte, caracterizando o culto
a Moloque. Então, justamente nesse período que o cordeiro, um sangue puro, é entregue logo no início do ano, com 14 dias depois do início do ano de Nissan, essa é a nossa Páscoa, né? 14 dias depois do início do ano se entrega um sangue puro do cordeiro em sacrifício. O que eles fazem? Logo no início do ano deles, eles pegam sangue inocente e eles vêm batendo, pegando nossas sementes e roubando. E isso aqui é muito parecido, porque todas as festividades espirituais, eles criaram festividades pagãs, onde eles distorcem e criam algo parecido. Deixa eu te mostrar mais alguma coisa. Era cultuado pelos povos da Babilônia, Moloque, o trono por trás de sacrifícios, por cananeus, por amorreus, por amonitas, moabitas, cárdagos, deuses, pelo pessoal da Suméria, pelo satanismo até o dia de hoje, por Semíramis, né? Ela só muda o nome, Baal e os Illuminates, hoje atual, sabe? Que estão por trás da indústria da Big Tech. Até hoje eles cultuam isso e eles recebem isso como adoração. Então a resposta do juízo eterno é um nível terrível de mortandade e esterilidade na vida emocional, física, espiritual e financeira, e ministerial, né? Vai aí o profissional, os pensamentos falhos, desejo de realizar o aborto, se configura na entrega da tutela espiritual do filho a Moloque. O que eu estou falando? Se você não realizou, mas desejou, pensou, rejeitou, porque estava num momento difícil, você já entregou a tutela desta criança para ele. E quando essa tutela é entregue a ele, automaticamente ele passa a trazer uma paternidade que não é uma paternidade, porque ele vai deixar órfão, mas vai deixar cheio de carência, para que tenha compulsão e ele possa utilizar para aquilo que ele quer. Então, ainda que você pense, aí a maioria vai falar comigo assim: ah, mas se eu pensar, o diabo não tem o poder de ler o pensamento, não é isso? Sim ou não? Todo mundo diz isso. O diabo não tem o poder de ler o pensamento. Irmãos, existem frequências e existem estruturas religiosas e satânicas com seres espirituais que eles conseguem captar até pensamento. E eu vou te mostrar que até o que você pensa no seu quarto é complicado. Abra comigo para você ter uma ideia. É Eclesiastes 10. Ó. Achou aí? Versículo de número 20. Ó. Não amaldiçoe o rei, nem mesmo em pensamento. Tampouco em seu aposento, no seu quarto. Insulte o rico. Porquanto uma ave do céu, é seres espirituais, tá? Uma ave do céu poderá levar as suas palavras pelo ar. E seres alados poderão se encarregar de divulgar aos quatro ventos tudo o que disseste. Ele fala aqui de quatro ventos, que tem a ver com quatro portais. E na abertura dos portais, quem vai proclamar são esses ventos. E esses ventos vão proclamar aquilo que a ave levou e que você pensou e que você falou no seu aposento. Então, como eles fazem isso? Eu já mexi com coisas onde satanistas se materializavam. Eu mexi contra, não é a favor. Onde ele tinha ave que pousava aqui
E ele sabia, no estado dele, que quando a pessoa chegava, a ave ia lá e avisava ele. Só bastava chegar ou no aeroporto ou na rodoviária. A ave dele avisava ele, porque ela fazia a supervisão no reino espiritual. Isso aqui de seres alados é muito tremendo, irmãos. Nós precisamos entender que lidamos o tempo todo com as duas dimensões, a dimensão natural e a dimensão sobrenatural. Elas são paralelas, mas elas estão aqui o tempo todo. Eu estou aqui sendo visto por você através desse aparelho de internet e do aparelho de telefone, de celular, de computador, porém eu estou sendo visto no reino espiritual por eles, pelo lado positivo e pelo lado ruim. A gente está sendo o tempo todo observado. A palavra de Deus diz uma tão grande nuvem de testemunha. E isso tem peso. Então eu preciso tomar cuidado. Se eu digo, eu não queria essa gravidez agora, é rejeição, e essa rejeição dá um direito de tutela para alguém se apossar dessa paternidade e achar que é dele. Então, quando ele não mata, ele se apropria e ele vai seguir utilizando ele para os seus fins de culto, de orgias, porque ele precisa estabelecer o princípio do aborto em vidas. E esse culto envolve orgias, envolve pedofilia, envolve zoofilia, envolve uma série de coisas a essa entidade. Por isso que quanto mais legalizado, melhor para eles, para que seja feito. Você entende? O negócio é muito, 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 muito grave, né? E esse tipo de coisa existia em Israel, o Vale de Inom, que era um local que era edificado ali nos altos de Baal. Abra em Jeremias, eu acho que já falei alguma coisa com vocês da outra vez, em Jeremias 32, 35, diz assim, e edificarão os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar os filhos e suas filhas pelo fogo, a Moloque, o que nunca lhe ordenei, nem veio ao meu coração, que fizeste tal abominação para fazerem pecar a Judá. Você já viu que aqui no Brasil tem uma cultura de fazer as crianças pularem o fogo? Essa cultura ligada a eles. É um ritual, sabe? E aqui, em Marcos 9:11, este local, tem tempo? Este local, Jesus disse que era o Geena. O que acontecia lá? O local também foi uma espécie de lixão, onde constantemente havia fogo e combustão dos materiais orgânicos descartados ali, e sendo uma ilustração viva do juízo final, o inferno. Jesus disse, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Marcos 9:44. Isso aqui tem a ver com esse local. O Vale de Inom, Jesus diz que era semelhante ao inferno. E é claro que geograficamente ele tem toda a estrutura do aparelho uterino, do ovário da mulher, né? Era um local que tinha lá em Israel, muito perfeito, com a entrada, com tudo, né? E eu botei a foto até aí no grupo, né? E Jesus se refere a esse local assim. E a gente sabe que isso aqui é um local, não estou falando da geografia que está lá em Israel, é um local dimensional, onde o portal se abre para essas crianças serem levadas para lá, para um altar. Entendeu? E nós precisamos aprender até mesmo a retirar eles de lá. Entendeu? Porque mesmo como voz silenciosa, Deus sabe, Deus requer essas crianças, porque são inocentes. Tá? Aqui, Levítico 23, diz a seguinte coisa. Levítico, capítulo 20, versículo de número 3, diz assim. Eu queria fazer uma pergunta, pode? Não, agora vai me tirar do raciocínio, depois você faz, no final. Então tá, tudo bem. 23. Voltarei o meu rosto contra este ser humano, eu o exterminarei do meio do seu povo, pois havendo entregue um de seus filhos a Moloque,
contaminou meu santuário e profanou o meu santo nome. Você viu? Essa entrega aqui no útero tem a ver também com o santuário. Você é um templo, entendeu? O homem também é um templo. E há uma contaminação do santuário quando é feita uma entrega desse filho para Moloque, né? E aí nós não podemos fechar os olhos em relação a isso, porque o templo foi feito para ser habitado aquilo que é puro, não pode ser habitado aquilo que é impuro. O templo foi feito para ser gerador de vida, não gerador de morte. Então, se está gerando morte, algo errado está acontecendo, e nós precisamos rever isso aqui, porque esse local aí, ó, olha o que acontece, porque acaba até trazendo doenças. Ó, Marcos capítulo 9, versículo 44. Ó, Marcos 9, versículo 44. Jesus vai se referir ao vale de Inom, que eu estou comparando ele aqui ao útero e a um portal para essa dimensão. Isso aqui, ó, Marcos 9, é o próprio Yeshua falando. Ó, 44, ó. Naquele lugar os teus vermes devoradores não morrem e as chamas nunca se apagam. Ó, versículo 38. Contou-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome estava expulsando demônios e procuramos impedi-los, pois afinal ele não era um dos nossos. Não impeçais, ponderou Jesus, ninguém que realize um milagre em meu nome é capaz de falar mal de mim logo em seguida. Portanto, quem não é contra nós está a nosso favor. Com toda certeza vos asseguro, qualquer pessoa que vos der de beber um copo de água pelo fato de pertencerdes a Cristo, de maneira alguma perderá sua recompensa. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma pedra de asno amarrada ao pescoço. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares para a vida mutilado do que possuindo as duas mãos ires para o inferno, onde o fogo que arde jamais arrefece. Maneira, né? Naquele lugar os teus vermes devoradores não morrem e as chamas nunca se apagam. Ele se refere isso aqui ao vale de Inom, porque era o lixão que tinha esse tipo de combustão, que havia material orgânico descartado, e ali havia muita questão de verme, e o fogo nunca se apagava, porque sempre estavam jogando mais fogo. Entendeu? A gente precisa estar atento para isso, e sair desse vínculo, sair disso aí, porque isso aí traz muita, mas muita contaminação. Tá? Eu vou parar. Vou fechar aqui, deixa eu fechar aqui, ó. O mecanismo espiritual do aborto, ele vai fazer duas coisas, eu fecho aqui para a gente voltar na próxima aula e até libero para pergunta. Ou ele vai levantar o altar para Moloque como uma oferta que a pessoa resolveu fazer, ou ele vai levantar uma sepultura, porque ele foi atacado por um espírito que reivindicou o direito, porque alguém fez lá atrás e cometeu luxúria. E aí, ou ele levanta, ou ele contamina para baixo. Um é o altar para ele, outro é um altar para a sepultura, que também tem a ver com ele. E aqui o que acontece, ó. Quando a pessoa resolve, o ventre torna-se um altar. E é entregue a ele uma jurisdição territorial. Abra aí o Salmo 106. Salmo de número 106. Versículo de número 38, ó. Diz assim: derramaram sangue inocente, o sangue de seu próprio filho e filha, sacrificado aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. Versículo 28. Aderiram ao culto de Baal-Peor e comeram dos sacrifícios pelos mortos. 36. Prestaram culto ao ídolo, que se tornaram uma armadilha para eles, e chegaram ao ponto de sacrificar seus filhos e filhas ao demônio.
Você sabe uma coisa interessante? Toda criança até os 7 anos vive na dispensação da inocência. Sabe aonde que é a dispensação da inocência? É o Éden, o local da pureza. Porque o homem só perde a pureza depois que ele é contaminado com a malignidade. Porque até o sexo que ele fazia, ele não via maldade nisso. E aí foi contaminado. Gente, esse assunto está dando muito sono, né? Com exceção de quem está lá na madrugada do outro lado, olha o pessoal tudo brigando para ficar acordado. E olha, com isso há uma reivindicação emocional, física, financeira e espiritual, porque se levantou um altar. Aí você diz, não, mas eu não fiz porque eu quis. Beleza, então nós não levantamos um altar. Mas nós concordamos com quem fez, levantou um altar. Você ouviu alguém falar que ia fazer, não se posicionou, você tem a ver com esse altar. Irmãos, a gente tem que jogar luz nas trevas. A gente não pode concordar com o que é contra a palavra de Deus. Agora, o ataque deles. Sangue derramado, um altar é inaugurado, o ventre do solo é contaminado e a sepultura é o altar. Aqui vai abrir para 2 tipos de coisas, e eu vou falar na próxima aula. Quem são os tronos que se alimentam desse altar? Até aqui eu falei sobre Moloque, mas eu vou entrar com mais 3 tronos. Vai entrar mais 3 tronos aí. E você vai ver que ele come a semente, não tem a ver com Moloque. Tem a ver com sangue de menstruação. Porque ela se alimenta disso. E quando esse útero foi consagrado, irmãos, aí está o porquê que há um desconforto tão grande. E há um desespero tão grande da coisa chamada TPM. Porque até nisso aí se sofre ataque espiritual de influência do outro trono, que é Lilith. E nós precisamos estar atentos, porque ela é cíclica. E a mulher vai trabalhar nos ciclos, de acordo com a influência da lua, de forma biológica. Entendeu? Só que esse trono, ele se apoderou da figura da lua. E ele traz frequências que não era para trazer. E nós precisamos estar atentos a isso, tá? Então aqui eu vou parar.